Meus irmãos, nós tivemos então hoje a primeira e a segunda aula do curso de Missiologia. Num breve resumo, na primeira aula, a gente fez uma apresentação onde estudamos uma introdução ao curso, uma introdução a missões, uma definição geral da palavra missões. Procuramos conhecer a Missio Dei, a missão de Deus, uma definição bíblica de missões e um conceito de missiologia. Algumas ênfases que nós demos nessa primeira aula foi compreender a essência da igreja na Terra, entender que a igreja na Terra ela tem uma função única e primordial. Tudo que ela faz aqui, ela poderá fazer no céu e fará de uma maneira melhor. Louvar, adorar, servir. A única coisa que a igreja só pode fazer na terra é realmente anunciar a salvação em Cristo. E isso faz parte da obra missionária. A igreja glorifica o Senhor na terra pela edificação dos salvos e pela salvação dos perdidos. Enfatizamos que a missio Dei, a missão de Deus, é mais do que anunciar salvação. Jesus disse: Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar. Deus, ao criar o homem, ele quis mais que uma criatura. Ele quis uma criatura que manifestasse a sua imagem. O apóstolo Paulo disse que ele sofria dores de parto, até que Cristo fosse então formado nos seus discípulos, formado naqueles a quem Paulo pregava. Então, meus irmãos, nessa primeira aula, nós estudamos basicamente esses assuntos, enfatizando um conceito de missiologia. Na segunda aula, nós consideramos a relação de missões e teologia sistemática. E para isso, nós explicamos um pouco o que é a teologia sistemática. Pensamos na teologia sistemática como um tronco, o tronco de uma árvore que tem as suas raízes. As raízes da teologia sistemática são teologia natural, teologia histórica, teologia experimental, teologia dogmática, teologia bíblica, sendo que a teologia bíblica está acima de todas por ela ser inerrante e autoritativa. A teologia sistemática é como um mercado que tem vários produtos, e os produtos no mercado estão divididos de forma sistemática: laticínios, frios, conserva, cereais, para facilitar o acesso a esses produtos. A teologia sistemática pega os assuntos da Bíblia e os divide de forma sistemática para facilitar o estudo. E então, já que as raízes são essas e o tronco a teologia sistemática, quais são os galhos? Os assuntos da Bíblia: teologia própria, cristologia, pneumatologia, antropologia, amartiologia, soterologia, eclesiologia, escatologia. Estudamos sobre isso e fizemos então o link entre a teologia sistemática e a missiologia, entendendo que as duas são como irmãs siamesas. Elas estão juntas, ainda que independentes, mas uma não deve viver sem a outra. A boa teologia deve levar a missões. E o bom desenvolvimento da obra missionária pede uma boa teologia. Daí entendermos que são irmãs siamesas. E enfatizamos, por fim, a necessidade de entender as doutrinas interrelacionais. Então, para a gente poder entender assim assuntos da teologia e da missiologia, precisamos compreender que uma doutrina vai ser melhor compreendida se conhecida a outra. O exemplo: nós só sabemos o quanto que o pecado é hediondo quando compreendemos como que Deus é santo. Uma percepção da santidade de Deus nos leva a uma melhor compreensão do pecado. Quando pensamos em missões, nós precisamos entender que as doutrinas ali, elas vão estar interrelacionadas. Precisamos compreender quem é Deus, quem é o homem, a condição do homem por causa do pecado, a pessoa, obra e sacrifício de Cristo, a realidade da salvação e o propósito de Deus ao formar a igreja.
e aquilo que Ele promete para a eternidade. Aí, meus irmãos, assim nós fizemos a segunda aula. Que o Senhor, em bondade, esteja abençoando essa série de estudos de missiologia para fortalecer ainda mais o povo do Senhor na Missio Dei, na obra que o Senhor nos deu e nos confiou. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima aula.